dos webinários do Programa de Pós-Graduação em Economia da UNB. Nosso convidado hoje é o Matheus Costa, que vai apresentar o artigo dele, King Chicken Choice Correspondences, escrito em coautoria com o professor Gil Riela. Matheus, se você quiser começar. Ok, beleza. Então tá. Vamos lá. Primeiro, só para falar, me apresentar rapidinho, né? Eu sou aluno do doutorado, eu sou também professor substituto no Departamento de Economia. E eu estou aqui tentando quebrar um recorde, né? Porque eu estou já há quase 10 anos no departamento, com breves intervalos. Eu fiz graduação, mestrado e agora estou no doutorado. Eu estou trabalhando com o Gil desde o mestrado já, e esse foi um dos trabalhos que a gente fez, né? Isso aqui já tem algum tempo que a gente começou a fazer. Eu cheguei a apresentar ele lá na SBE, 2 anos, acho que foi em 2018, se eu não me engano. E aí ficou um pouco de lado e a gente voltou agora. Na hora que vocês chamaram para fazer o seminário, eu peguei o artigo, eu achei que tinha um apelo maior para o pessoal, né? E decidi fazer aqui, trazer apresentar o artigo. Então, beleza, o nome do artigo é King Chicken Choice Correspondence. Eu vou explicar mais para frente por que esse nome, né? Dessa forma. Eu vi que o Gil entrou aí agora. O Gil, qualquer coisa, pode me interromper aí, Gil. Se eu falar alguma coisa errada, qualquer coisa assim. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou organizar uma apresentação para começar bem, para ter uma introdução bem grande, porque eu imaginei que parte do pessoal ou não é da área, né? Quase todo mundo não é da área, certamente, ou então possivelmente nem fez a matéria de micro ainda da pós, etc. Então, por causa da pandemia, né, etc., que travou tudo. Então, achei que valia a pena fazer uma introdução ali de teoria da escolha para a gente tentar, para ficar claro, né, o que a gente está trabalhando aqui, do que a gente vai falar, e qual a relevância, né, dos nossos resultados, etc. Então, acho que a gente vai passar quase metade ou mais da metade do tempo discutindo coisas que não são ainda do artigo, para contextualizar o que é que a gente está trabalhando, e depois a gente vai entrar nos resultados, né, e vai ver o que é que a gente vai, o que a gente propôs, o que a gente fez nesse artigo. Então, vamos lá, a gente vai começar discutindo algumas coisas ali de teoria da escolha, mais básicas. Primeiro, vamos discutir o setup. Como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha assumindo que a gente tem um conjunto que eu vou chamar de x, de alternativas, e a gente vai chamar de ômega x, que vai ser o campo de escolha sobre x. A gente vai definir isso como sempre que, né, que todas as alternativas individuais que pertencem a x, elas pertencem ao ômega x, ou seja, quando você tem no seu espaço de escolha, você tem todas as alternativas individuais, e todas as uniões de conjuntos individuais vão estar também disponíveis em x. Então, o que são x? X pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o que você vai jantar hoje, pode ser um conjunto de loteria sobre o qual você vai escolher, pode ser, não sei, a gente pode pensar aqui em inúmeros exemplos, né? X podem ser competidores em um torneio, uma coisa que vai ser bem interessante, que a gente vai se aplicar a parte das coisas que a gente vai discutir aqui. Então, a gente trabalha, obviamente, com as coisas de forma abstrata para que possa valer para tudo que a gente conseguir imaginar, né? Ou para o máximo possível de alternativas que a gente conseguir imaginar. Então, x é um conjunto de todas as alternativas possíveis, né? E em cada momento do tempo, a gente vai ter um agente, né, que vai decidir entre um conjunto reduzido dela, que a gente vai chamar de problema de escolha, que vai ser esses conjuntos Azão e Bzão, por exemplo, que ele vai ter que escolher. Então, isso o conjunto de Azão e Bzão estão contidos em x, né? E a gente tem, então, todo esse conjunto ômega x, que vai ser todas as possibilidades, todos os possíveis problemas de escolha que a gente pode decidir. Para ser interessante, a gente vai assumir que esse conjunto tem mais de pelo menos três alternativas, né? Porque senão tem muita coisa que não tem muita diferença e não tem muita graça, muitas das coisas que a gente vai fazer. Então, para a gente, a forma mais geral da gente representar a escolha de um agente dentro desse conjunto vai ser através das correspondências de escolha. O que são essas correspondências de escolha? Elas vão representar a decisão que o agente toma em cada um desses problemas. Ou seja, cada vez que você vai sair para jantar, você vai escolher o que você vai comer, e isso vai representar essa sua decisão, né? Para cada problema de escolha que você é confrontado, você vai me dar a sua decisão e vai dizer quais alternativas, qual alternativa ou quais alternativas você vai escolher. E as correspondências, então, elas saem são uma função, né? Ou uma correspondência que a gente usa em economia, que vai sair de ômega x, ou seja, ele vai sair do conjunto de problemas de escolha e vai para 2 elevado a x. Ou seja, o que é esse 2 elevado a x? É o conjunto de partes de x. Ou seja, você vai pegar desse problema de escolha e vai escolher quais são as alternativas que você decidiu aí consumir
ou coisa do gênero. Ou seja, a gente vai falando de um torneio, vai ser quais os competidores podem vencer, ou serão os vencedores, né, de um torneio, ou coisa do tipo. O que a gente exige aqui é que, para cada decisão, obviamente, a decisão que você toma tem que estar contida, né, tem que pertencer ao conjunto sobre o qual você está decidindo. Se você tem a opção de lançar, jantar cachorro-quente, pizza ou hambúrguer, você não pode escolher comer risoto, entendeu? Porque essa opção não está dada a você. Então é isso que a gente quer dizer aqui, com C de azão está contido em azão, para todo azão pertencente a ômega xão. Toda vez que você for decidir, né, toda vez que você se confrontar com o problema de escolha, você vai ter que decidir alguma alternativa contida nele. Então, muitas vezes a gente vai tomar esse C aqui, a correspondência de escolha, vai ser a representação de um agente ali ou de um processo decisório. E ele vai nos dar a resposta, né, para cada uma dessas situações, o que o agente está decidindo. Então, essa é a forma mais geral. A gente não está colocando quase nenhuma estrutura aqui sobre o tipo de decisão que pode ser tomada. Então, eu não estou assumindo nada. Você pode trabalhar de quase toda forma. A única imposição que eu estou fazendo é que você não pode escolher nada que esteja fora do seu conjunto de escolha, ou seja, nenhuma alternativa que não esteja disponível nesse momento. Ok? Só que as correspondências de escolha são muito genéricas, né? A gente sabe que no mundo real as pessoas não são completamente aleatórias, a gente quer entender realmente qual é o comportamento que essas pessoas vão ter. A gente quer impor, então, algum nível de racionalidade ou alguma estrutura nesse processo de decisão. Então a gente vai tentar colocar essa racionalidade, vai discutir ela, né? Vai trabalhar em cima dela, em cima dessa estrutura que a gente vai impor sobre a decisão de um agente. E a forma mais clássica, ou a forma mais estrita, né, de representar a racionalidade é entender que o agente decisório, ele tem uma relação binária, que a gente pode chamar de relação de preferência, que guia esse processo de escolha. O que vai ser uma relação binária? Relação binária é uma relação sobre esse conjunto xão, ok? Que a gente vai chamar aqui pelo esse símbolozinho, o nome dele no LaTeX é succinct aqui, mas é o símbolo da preferência, né? Então ele está distribuído, né? Ele está definido sobre esse conjunto xão por xão. Ou seja, ele vai me dizer a cada momento a relação de preferência para o agente entre duas alternativas, né? Ou seja, se você prefere hambúrguer a pizza, se você prefere pizza a hambúrguer, se você é indiferente entre eles e, possivelmente, se você não sabe comparar os dois. Isso é possível também, né? A gente toma de forma abstrata ela vai ser um subconjunto de xão por xão, uma comparação entre os dois, né? Só que a gente vai trabalhar isso como, em vez de dizer que XY pertence à preferência, ou seja, que X é preferível a Y, que seria como a gente pode ler isso, ou X é ao menos tão bom quanto Y, a gente escreve que X é preferível a Y, X é menos tão bom quanto Y, ao menos tão bom quanto Y, dessa forma aqui. Além disso, né, para simplificar aqui a nossa discussão, a gente vai utilizar outros dois símbolos, né, que vão ser o símbolo de indiferença, que é X indiferente a Y, quando a gente tiver tanto que X é ao menos tão bom quanto Y e que Y é ao menos tão bom quanto X, a gente vai chamar isso de indiferença, que vai ser o que a gente vai chamar da parte simétrica dessa relação binária, e a gente vai ter o X estritamente preferível a Y, quando a gente tiver que X é preferível a Y e a gente não tiver que Y é ao menos tão bom, né, quanto X. Eu vou chamar preferível e estritamente preferível, mas isso é a mesma coisa que eu dizer que X é ao menos tão bom para preferível, né, estritamente preferível ou estritamente melhor do que Y para esse caso aqui, ok? Então é assim que a gente trabalha com as relações binárias, né? Mas como é que são essas relações binárias, então? Como é que elas se comportam, como é que elas vão ajudar a gente a tentar entender o comportamento do agente? A gente pode colocar alguns atributos, né, que vão ajudar a gente a entender elas melhor e impor uma racionalidade, né, impor um comportamento aqui, uma ordem no comportamento do agente. A gente vai discutir essas 5 propriedades aí que estão no slide. Quais são elas? Primeiro, a reflexividade. Essa é bem simples, né? Talvez seja até mais técnica, é de que X é ao menos tão bom quanto X. Sempre, né? Uma relação reflexiva sempre vai ter essa relação. Isso sei lá, intuitivamente isso faz bastante sentido, né? A segunda propriedade é de simetria, é quando, se você tiver que X é ao menos tão bom quanto Y, necessariamente a gente tem que Y ao menos tão bom quanto X. Isso se aplica, isso é a parte, né, de indiferença que está contida em uma relação de preferência. Então, isso é a parte simétrica, né, que a gente chama dessa relação. E a gente também tem também a propriedade de antissimetria. A antissimetria talvez seja um pouco menos intuitiva, mas ela diz o seguinte, ela diz que se X é ao menos tão bom quanto Y e Y é ao menos tão bom quanto X, então X é igual a Y, ou seja, eles são a mesma alternativa. O que isso faz? Isso acaba, né, com essa parte simétrica que a gente tem numa relação. Ele já acaba com a relação de indiferença.
O que eu estou dizendo aqui é que sempre que você tiver uma comparação entre duas alternativas, você vai ter que conseguir escolher uma só delas, entendeu? Então você não vai poder ficar indiferente. Tipo, não sei o que eu quero jantar hoje. Não, você sempre tem que preferir uma coisa ou outra, ou você não consegue comparar elas, né? Mas você nunca fica indiferente. Isso pode ser, sei lá, o que acontece na Copa do Mundo ali, na segunda fase, que algum time tem que sempre ganhar do outro time, né? Você não pode acabar o jogo sem ter nenhum vencedor. Dois times podem não jogar um contra o outro, então você não consegue comparar eles, né? Mas se os times jogam um contra o outro, você tem que ter um vencedor. Então isso seria uma relação de antissimetria, né? Um exemplo de relação antissimétrica é a relação de ser maior, né? Estritamente maior nos números reais, né? Então, um número tem que ser necessariamente maior ou menor do que outro número. Se ele for nenhum dos dois, né? Ou seja, se ela for antissimétrica, se ele for maior ou igual, no caso aí, né? Perdão. Se um número é maior ou igual ao outro e menor ou igual do que esse mesmo outro número, então ele é igual, né? Então essa seria a parte de antissimetria. Então, se você só tem duas alternativas que são indiferentes, é porque elas são a mesma alternativa. A gente vai invocar isso em alguns momentos. Essa quarta propriedade, a de transitividade, ela talvez seja uma das mais intuitivas quando você pensa para descrever o comportamento do indivíduo, que é basicamente dizer que se eu considero que x é pelo menos tão bom quanto y, e y é pelo menos tão bom quanto x, então x é ao menos tão bom quanto... Perdão, se eu considero que x é ao menos tão bom quanto y, e y é ao menos tão bom quanto z, então eu tenho que considerar que x é ao menos tão bom quanto z. Ou seja, eu consigo passar essa relação para o próximo nível, né? Eu tenho esse valor de transitividade aí, dessa transitividade sendo respeitada pelo conjunto. E eu digo que isso é intuitivo porque a gente tende, quando, assim, muito rapidamente, né, quando a gente para pensar como as pessoas decidiriam, isso faz muito sentido. Se eu prefiro hambúrguer a pizza, eu prefiro pizza a cachorro-quente, então eu tenho que preferir hambúrguer a cachorro-quente. E essa quinta propriedade é a de completude, que quer dizer que ela vale, né, sempre que eu consigo comparar todas as duas alternativas disponíveis. Então, para todas as alternativas que são dadas, eu consigo comparar elas de alguma forma. Mesmo que eu seja indiferente entre as duas, eu posso dizer, olha, eu sou indiferente entre uma e outra. Eu consigo comparar todas. Essa propriedade não vai valer, por exemplo, ou seja, se eu não tiver que x é ao menos tão bom quanto y, eu necessariamente tenho que ter que y é ao menos tão bom quanto x. E essas são algumas propriedades básicas, né? E são as mais importantes para o que a gente vai trabalhar aqui. Beleza, então aqui eu descrevi mais ou menos essas relações de preferência, né, que podem descrever o comportamento de um indivíduo, mas o que isso significa para as correspondências de escolha? Ou seja, qual a cara das correspondências de escolha quando essas propriedades estão disponíveis? A nossa ideia de racionalidade estrita, né, a ideia clássica de racionalidade, vai envolver você ter reflexividade, transitividade e completude. Ou seja, a preferência de um agente é descrita por essas três propriedades. E assim, né, você teria então um agente que seria muito bem comportado, digamos assim. Ele sempre sabe onde é que ele vai querer jantar todo dia. Pode entender dessa forma, né? E quando ele diz que ele é indiferente, ele realmente é indiferente, não é que ele não sabe comparar. Então, beleza, vamos voltar agora para as correspondências de escolha e tentar ligar essas duas coisas. Quando a gente fala sobre correspondência de escolha, a gente tem três propriedades também básicas, e a gente a quarta e o ARP que vale ali no meio. A primeira delas digamos, então eu estou voltando agora para esse mundo, né, não onde eu comparo as alternativas de forma binária, e sim para esse mundo onde, dado um problema de escolha, aquele mundo das correspondências de escolha, né, onde, dado um problema de escolha, eu vou dizer quais dessas escolhas eu vou optar. A gente começou às 5h35, então eu tenho 45 minutos, né? Só para eu controlar o tempo aqui. É isso? Pessoal que tá da produção aí. Não, no total você tem 1h30. A gente estava pretendendo encerrar às 7 horas, como começamos às 5h35, fica às 7h05. Isso já contando com as perguntas. Como nós vamos incorporar as perguntas no tempo da apresentação, você tem até às 7h05. Tá, beleza. Eu acho que a gente não vai precisar de tudo isso, eu espero. Assim. Mas vamos lá, então. Se vocês quiserem, na hora que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês podem me interromper aí. E a gente vai seguindo. Se eu estiver indo muito devagar também, vocês podem pedir para eu acelerar aqui. É difícil. Como o background de todo mundo é bem diferente, eu estou tentando ir devagarinho aqui. Então vamos lá. Voltando para as correspondências de escolha. Então agora a gente está nesse mundo em que você me dá um problema de escolha, né, e eu te digo quais das alternativas eu estou optando. Então é uma forma diferente de representar o comportamento de um agente quando a gente compara com relações binárias. A gente vai conectar isso daqui a pouco. Então, quais propriedades eu posso impor sobre as correspondências de escolha? A primeira propriedade, e clássica, né, é o alfa, que é que para todo problema de escolha, a azão pertence a ômega xão. Se x pertence a c de azão, então x pertence a c de bzão. Para todo b, que é um problema de escolha, né, para todo b contido pertencente a ômega xão,
tal que B está contido em A e X pertence a B. O que isso quer dizer? É bem simples, né? Eu estou dizendo que se eu escolho X no conjunto maior, eu tenho que escolher X no conjunto menor. Se eu escolho X, digamos, comer cachorro-quente, quando eu tenho a opção de cachorro-quente, hambúrguer, pizza, etc., e eu, teoricamente, né, uma hipótese, eu ia escolher também comer cachorro-quente quando eu só posso escolher entre cachorro-quente e pizza. Se eu prefiro um no meio de 10, eu continuo preferindo ele no meio de só 2 alternativas disponíveis. Então, isso é uma condição de regularidade ali sobre qual tipo de escolha que a gente faz. Aí a gente tem a condição de beta, que é para quaisquer 2 problemas de escolha, A e B, pertencente a ômega x, com x e y pertencente a C de B, e B contido em A, se y pertence a C de A, então x pertence a C de B. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui tem muito a cara do warp, que a gente vai falar aqui embaixo. Que isso está relacionado com o que a gente chama dessas funções, né, e da preferência revelada, né, a preferência que a gente revela. O que o beta quer dizer? O beta quer dizer que se eu escolho x quando eu poderia estar escolhendo y, então quando eu escolher y e x estiver disponível, eu tenho que escolher x também. Ok? O que isso está dizendo? Isso aqui está, de certa forma, me impondo uma relação de indiferença ali entre 2 alternativas. Eu acho que tem uma outra versão. O Gil pode até me corrigir. Eu vi que a gente estava trabalhando com beta, tem uma versão que o x precisa ser escolhido ou não em B, para valer. Perdão, e y precisa ou não ser escolhido em A. Ele pode, às vezes, só estar presente. Não, ele não precisa pertencer, o y pode não pertencer ao C de B aqui. Mas, bom, enfim. Não, tá, beleza. Perdão, esquece, estou falando bobagem aqui porque eu estava no outro formato do beta aqui, pensando. Então, vamos lá. Isso quer dizer que se eu escolho x quando o y está disponível, então, quando eu escolher y, eu tenho que escolher x também. O que isso está querendo me dizer, né? Está querendo me dizer que se eu tenho a opção de comprar, digamos assim, se eu tenho dinheiro na minha carteira para comprar o x e eu poderia estar comprando o y e eu compro o x, então quando eu for escolher o y é porque eu escolho também o x. É uma outra condição de regularidade, né, sobre o comportamento do agente. E a última propriedade aqui é o gama. O que o gama diz? O gama diz que se eu tiver uma classe, né, ou um conjunto de conjuntos, que eu vou chamar aqui desse A caligráfico, que está contido em ômega x, tal que a união dessa classe pertence a ômega x, ou seja, a união dessa classe ela é um problema de escolha. Então, se x pertence ao C de A, ou seja, se eu escolho x em A para cada um desses A's que estão nessa classe, então eu tenho que escolher o x na união de todos esses A's. Ou seja, se eu tenho diversos problemas individuais pequenos, né, de escolha, e eu escolho x com x neles, né, obviamente, e eu escolho x em todos eles, então se eu unir todo o meu problema de escolha, ou seja, se eu unir todas as alternativas disponíveis, eu tenho que escolher o x de novo, né? Se eu escolho x em cada conjunto pequeno, eu tenho que escolher x do conjunto formado pela união deles. Beleza? Então, essas são 3 propriedades básicas que foram propostas aqui nesse artigo do Sam, que fez muita coisa, né, em teoria da decisão. E outra forma de escrever algumas delas é o warp. O warp é o axioma fraco da preferência revelada. Ele vai me dizer, então, que para todo A e B, contido em ômega x, e xy pertencente à intersecção de A e B, ou seja, xy pertence aos 2 conjuntos novamente, parecido aqui com o que a gente falou aqui em beta. Se x é escolhido em C de A e y é escolhido em C de B, então x pertence a C de B. Ele está falando uma coisa parecida ali com beta, só que a forma que ele coloca isso permite para a gente mais flexibilidade, então ele é mais geral. E o que a gente vai ter é que o warp ele é equivalente, né, ao alfa e o beta juntos. Ou seja, se eu tenho o warp, eu implico o alfa e o beta, se eu tenho o alfa e beta, eu recebo o warp de volta. E o warp, então, seria o axioma fraco da preferência revelada, que me permitiria para a gente dizer que se eu tenho uma correspondência de escolha que satisfaz o warp, mesma coisa, se eu tiver uma correspondência de escolha que satisfaz alfa e beta, então eu vou ter uma relação de preferência, né, uma relação binária, transitiva e completa, de tal forma que a minha correspondência de escolha, o C de A, vai ser sempre igual ao máximo de A com relação ao máximo em A, né, com relação a essa relação binária aqui que a gente está definindo, né? Ou seja, eu sempre vou escolher, eu tenho uma relação de preferência completa e transitiva, ou seja, eu consigo comparar tudo, e se eu prefiro x a y, y a z, eu prefiro x a z, eu vou conseguir comparar tudo isso, e eu vou estar seguindo essa preferência que eu estou revelando ali através da minha escolha. Então, essas 2 coisas me levam ao mesmo lugar, né? Então, eu tenho uma correspondência de escolha que pode ser representada por uma relação binária. Isso seria o que a gente costuma trabalhar com uma racionalidade mais estrita, né? Ou seja, esse agente é muito bem comportado.
Então, beleza. Ok essa parte, gente? Acho que é importante entender essa parte, porque senão a gente não consegue seguir muito bem aí no resto. Então, beleza. Vamos lá, vamos para o próximo nível. Então, beleza, isso aqui é o básico ali da racionalidade, é o que você veria ali no primeiro, no segundo curso ali de teoria da decisão. Inclusive, eu copiei grande parte de algumas dessas coisas aqui dos slides do Gil, dos slides não, da nota de aula. Então, como é que a gente vai fazer aqui? O problema é que no mundo real as pessoas não estão bem comportadas, né? Acho que nós, economistas, a gente sabe disso. Eu estou acostumado, cansado de saber, né? Que a gente faz um modelo teórico lá bem bonitinho, e quando você vai para o mundo real, as pessoas fazem todo tipo de absurdo que você pode imaginar. Então, o grande daí, que bom que tem isso, né? Porque senão a teoria da decisão teria acabado ali no Amartya Sen, lá em 1971, e a gente não teria mais nada para fazer. O fato é que as pessoas são muito mal comportadas, elas fazem todo tipo de comportamento mais bizarro, muitas deles muito bem justificados, né? Bem justificáveis, que mostram violações, né? Dessas duas proposições, né? Seja sobre as relações binárias, seja da transitividade e da completude, seja dos axiomas sobre a escolha. Então, o trabalho que você segue daí é você tentar enfraquecer esses axiomas ou gerar formas de representação mais complexas, né, e mais flexíveis para que você consiga incorporar diferentes processos de escolha e diferentes processos de decisão. Então, né, para abranger, digamos assim, gerar um conceito de racionalidade mais abrangente. Assim, uma coisa importante que antes de passar para essa parte, que senão eu vou ter que voltar nisso depois. Quando eu digo máximo de A com relação a essa preferência, eu estou dizendo que eu estou chamando os elementos, né, X pertencente a razão, tal que X é ao menos tão bom quanto Y, ao menos tão bom quanto Y, para todo Y pertencente a razão. Ou seja, eu consigo comparar X e Y em todos os elementos, ele bate em todo mundo, digamos assim. Ele é melhor que ao menos tão bom quanto qualquer outro elemento que pertence nesse conjunto. A gente tem essa outra definição, que é importante também para a gente, que é o maximal. Que vai ser os elementos de razão, né, o X pertencente à razão, tal que ninguém se impõe estritamente sobre ele, ok? Então, não necessariamente eu consigo comparar os elementos do maximal com todos os outros elementos, né? Pode ter alguém ali que o X não seja ao menos tão bom quanto, mas ninguém se impõe estritamente. Ou seja, não tem nada ali que você, nenhuma outra alternativa nesse conjunto que seja estritamente preferível às alternativas do maximal, ok? Então, são coisas parecidas, mas são diferentes. Elas são diferentes especificamente quando você não tem completude. Se você tiver uma relação completa, então, né, se você não tem que o X é ao menos tão bom quanto o Y, você tem que ter que o Y é ao menos tão bom quanto o X, numa relação completa. Então, quando uma relação completa, as duas coisas são iguais. Mas quando a relação não é completa, elas podem ser diferentes, né? Inclusive, se elas não são completas ou com outros problemas, a gente vai discutir mais para frente, esses conjuntos eles podem ser vazios. Ou seja, você pode não ter um máximo, né, ou não ter um maximal. Vamos lá, prosseguir. Então, vamos lá, quais são os tipos de violações? Né? Que tipo de comportamento as pessoas têm para violar essa realidade? Né? Primeiro, a gente pode falar de preferências incompletas. Né? Preferência incompleta é uma coisa que você vê muito, eu acredito, no dia quando você não consegue comparar duas alternativas. Né? Sei lá, uma forma que eu vejo isso, ou que eu imagino esse tipo de incompletude, né? Quando você pensa ali o cara você tem uma opção ali, você tem duas opções. Você pode jantar hambúrguer ou você pode jantar pizza. Às vezes você está afim de comer hambúrguer, às vezes você está afim de comer pizza. Então, às vezes você escolhe um, às vezes você escolhe outro. Então, sua correspondência de escolha, ou seja, sua escolha quando você tem hambúrguer e pizza, é hambúrguer e pizza. Daí eu poderia querer assumir, né, que você é indiferente entre os dois, ok? Mas o que acontece? Aí eu vejo que tem... Quando você, sei lá, talvez você esteja mais dinheiro, aumentaram a bolsa da CAPES ali, você tem mais opção ali. Agora você coloca uma nova opção na sua cesta ali, né, no seu problema de escolha, que é você comer um hambúrguer gourmet. E você prefere estritamente o hambúrguer gourmet ao hambúrguer normal. Então, toda vez que você tem a opção de comer hambúrguer gourmet, você não come um hambúrguer normal. Então, ele inibe, digamos assim, a escolha do seu hambúrguer regular. Mas não necessariamente você deixa de comer pizza, ok? O que isso está me indicando? Isso está me indicando que você não era realmente indiferente. Porque se você é indiferente, você tem transitividade, você teria que, né, se você prefere o hambúrguer gourmet ao hambúrguer normal, você teria que preferir o hambúrguer gourmet à pizza também. Mas você não tem isso. Então, isso dá uma indicação que ou você não tem transitividade ou você não tem preferências completas. Isso pode ser um reflexo, por exemplo, você toma decisões com categorias, que é um outro tópico lá que né, o Gil trabalha bastante também, que é você, digamos assim, escolhe uma categoria, a sua categoria é, sei lá, sanduíche, outra categoria é massa,
E você escolhe dentro dessas duas categorias. Um dia você está com vontade de uma, outro dia você está com vontade de outra. Você vai tender a escolher a melhor opção das duas, né? Então, por isso que você deixa de escolher o hambúrguer normal quando você tem um hambúrguer gourmet, mas você continua comendo pizza, por exemplo. Isso seria um exemplo de incompletude. Outra possibilidade de incompletude que você tem digamos aqui, esse aqui eu adaptei da apostila também, eu mudei só o nome das pessoas para abrasileirar, que é o problema do seu José. O seu José tem dois filhos, né? E eles têm que escolher entre 3 opções de janta, né? Vai ser hambúrguer, pizza e massa. O João prefere hambúrguer à pizza e pizza à massa. Ele tem uma relação aí, nesse caso, transitiva, né? E a Maria prefere pizza à massa e massa a hambúrguer. O seu José, obviamente, ele tem que escolher para os 2 filhos, né? Digamos que ele pode até escolher 2 coisas ao mesmo tempo, mas ele tem que escolher por eles, né? Como é que ele vai tomar a decisão? A gente pode pensar 2 formas diferentes, né? A primeira forma seria que quando ele é confrontado entre as 3 opções, ele vai escolher o que é o preferido do João e o que é o preferido da Maria. Então ele escolhe comprar um hambúrguer e uma pizza, que daí ele satisfaz todo mundo. Agora, quando ele tiver as opções entre hambúrguer e massa, ele vai escolher hambúrguer e massa de novo, né? Ou seja, ele escolhe as 2 alternativas. Por quê? Porque dessa forma ele satisfaz, né, dadas as opções disponíveis, as preferências dos 2 filhos. Então aqui, de novo, a gente está no mesmo caso que a gente tinha comentado antes, né? Em que você tem o fato de que você não tem necessariamente uma completude aí dentro da preferência, ou não tem uma transitividade dentro da preferência do seu José. Por quê? Porque ele não consegue, porque se você tivesse um comportamento mais regular, você ia esperar que se ele não escolhe, se você, por exemplo, se alfa estiver valendo, e ele não escolhe o M aqui, ele deveria escolher o M aqui, né? Não, peraí, deixa eu ver se estou falando certo mesmo. Não, digamos, acho que se o beta estiver valendo aqui, eu teria que ter, que se ele não escolhe a massa aqui no conjunto onde todos os 3 estão disponíveis, ele teria que escolher, ele não poderia escolher a massa aqui quando o hambúrguer está disponível, ok? Então ele viola aqui uma dessas propriedades. Então uma das 2 coisas ele não tem, ou ele não tem completude, ou ele não tem transitividade. Ou mesmo a gente pode pensar nos que a gente chama de efeito de atração, em que quando ele escolhe entre as 3 opções, ele vai escolher comer pizza. Por quê? Porque nesse caso aqui, você vê que ambos os filhos que ele tem preferem pizza à massa. Então ele pode ter dificuldade de comparar hambúrguer a pizza, ok? Por quê? Porque o João prefere hambúrguer e a Maria prefere pizza. Mas ele sabe de ambos eles que eles preferem pizza à massa. Como os 2 preferem pizza à massa, o seu José pode escolher simplesmente a pizza quando as 3 coisas estão disponíveis, beleza? Porque eles concordam. Então, se eles concordam nisso, ele pode ser atraído, né, para essa opção. E a gente pode abstrair isso aqui para inúmeras possibilidades, né? E agora falando mais de transitividade, que é o que a gente está interessado em trabalhar, né? A gente pode ter, por exemplo, o que seriam rompimentos da transitividade, né? A gente pode ter escolhas que variam em múltiplos atributos. Agora, não estou falando de exercícios, só exercícios mentais, né? Mas isso foi, de fato, confirmado pelo estudo do Tversky, né? Que não ganhou o prêmio Nobel, porque ele tinha falecido antes, mas que trabalhou muito com o Kahneman, que tem diversos experimentos, né, mostrando qual o tipo de comportamento de escolha real das pessoas. E o que ele encontra, né? Que tipo de rompimento de transitividade ele encontra? Ele dá 2 exemplos, né, nesse artigo aqui em questão. Ele faz um experimento com loterias ou candidatos que têm características similares, que ele tem alternativas que variam em múltiplos atributos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele dá, por exemplo, para os indivíduos que estão fazendo o testezinho dele lá experimental, para escolherem entre possíveis candidatos a uma vaga na universidade ali, que variam nas notas em testes de inteligência e testes sociais. Então, o que ele nota é que a maior parte das pessoas que fizeram o teste, elas tendem a dar preferência à inteligência. Então, tudo mais constante, ele vai preferir o cara mais inteligente. Se a diferença for similar, ele prefere o cara que tem maior habilidade de inteligência do que o cara que tem a maior habilidade social. Mas quando a diferença no teste de inteligência é pequena, ele vai olhar para os outros testes, né? Nesse caso aqui do exemplo, ele vai olhar para o teste social. Então, quando ele compara o candidato 1 com o candidato 2, ele vê, o primeiro tirou 8 no teste, o segundo tirou 7 no teste. Não é muita diferença, pode ter sido um azar ali, marcou a resposta errada, sem querer, ou se confundiu, etc. Isso não necessariamente diz alguma coisa. Mas, em compensação, o candidato 2 tem uma resposta no teste social ali que é muito maior que o candidato 1. Então, quando os dois valores são próximos, ele vai para o atributo 2. Então, ele acaba preferindo o candidato 2 ao candidato 1, e pelo mesmo motivo ele prefere o candidato 3 ao candidato 2. Mas aí, quando ele vai comparar o candidato 3 com o candidato 1, agora, essa diferença no atributo de inteligência não é mais tão pequena, e ele passa a prestar atenção nela.
Então, ele escolhe o candidato 1 ao candidato 3. E isso gera o que a gente chama de uma escolha cíclica, né? Então, que ele prefere o 1 ao 3, o 3 ao 2, o 2 ao 1. E assim por diante, né? E isso ele verificou empiricamente diversos testes. O teste dele é um pouco mais complexo, né? Eu simplifiquei ele aqui para a gente entender, mas a ideia é essencialmente essa. E ele fez a mesma coisa com loterias, né? Com as loterias, ele deu diversas opções de loterias em que elas variam com relação a probabilidade de você ser sorteado, né, e o quanto você ganha quando for sorteado. E o que ele nota é que quando a diferença na probabilidade de você ganhar é pequena, as pessoas escolhem as loterias que dão os maiores prêmios. Quando a diferença nas probabilidades de a pessoa ganhar são grandes, ele escolhe as loterias mais seguras, né? Ou seja, ele tem como se fosse um limiar ali, um threshold, que ativa, né, ele faz ele prestar atenção a um atributo ou a outro. Isso gera, de novo, essa intransitividade. E outro exemplo interessante é esse exemplo do Cherepanov, né, que é o processo de racionalização que ele fala, e limites morais da decisão individual, né, que seriam esses limites morais. O exemplo dele eu acho bem divertido. Ele fala, por exemplo, se você, em determinado dia aí, você tem duas opções, ou você pode continuar trabalhando, ficar até mais tarde no seu trabalho, ou você pode sair para o cinema. A sua decisão não é muito difícil, você sai e vai para o cinema. Beleza, então a sua decisão está tranquila ali nessas duas alternativas. Aí ele abre uma margem para uma terceira possibilidade, que pode ser que você tenha agora um parente hospitalizado, que você, dizendo que você pode visitar, né? E você, teoricamente, deveria visitar socialmente, né? Porque você é uma boa pessoa, você não quer deixar o seu parente lá sozinho, etc. E agora você tem três opções, você pode ou ir no cinema, ou continuar trabalhando, ou visitar seu parente. Só que você é o tipo de pessoa que não gosta de hospital, você acha que o hospital tem uma atmosfera que não é legal, né? Então você não quer ir para o hospital. Mas você não pode simplesmente deixar de visitar seu parente e ir para o cinema, porque senão você não consegue justificar para si mesmo você é uma boa pessoa. O que você faz então? Você continua trabalhando. Então, ou seja, a adição de uma alternativa irrelevante aqui, que você não vai escolher, fez você mudar a sua opção ali, fez você mudar a sua escolha, mesmo sem você passar a escolher ela, ok? Então isso seria, de novo, uma violação da racionalidade. Isso poderia se mostrar como uma violação uma violação da transitividade quando você escolhe observa cada escolha 2 a 2. Então, quando você escolhe trabalhar e ir no cinema, você vai ao cinema. Quando você escolhe entre trabalhar e visitar no hospital, você vai visitar no hospital. Quando você toma a decisão entre ir no cinema e visitar o parente no hospital, você vai visitar o parente no hospital. Por quê? Porque senão você não pode ir para o cinema e deixar seu parente no hospital e continuar achando que você é uma boa pessoa, entendeu? Então você tem esse processo anterior, né, digamos, ao processo de decisão, que você seleciona quais alternativas são moralmente aceitáveis ou socialmente aceitáveis, né? E isso gera uma intransitividade na sua decisão. Então, beleza, assim, eu queria dar esse exemplo, né, porque essa parte é fácil de entender o apelo, né, é fácil de explicar também esse tipo de coisa. E eu aposto que aqui cada um pode pensar em um exemplo diferente, né, de violação de transitividade, ou violação de completude, ou de todo tipo de comportamento que a gente tem no nosso dia a dia que viola isso. Aí tem inúmeros, né, papers discutindo esse tipo de coisa, seja do lado empírico, seja do lado teórico, né? Isso leva, né, isso motiva a gente a continuar tentando entender esses tipos de relações e estender as noções de racionalidade para outros tipos de relações, né, e outros tipos de processos de escolha. E é isso que a gente faz, efetivamente, nesse tempo. Especificamente, a gente vai trabalhar com esse tipo de relação que a gente chama de torneios. O que são esses torneios, né? O que é isso? Os torneios são relações completas e intransitivas. Ela recebe esse nome, né, ou não necessariamente transitivas, né? Ela pode ser transitiva, mas não necessariamente ela é. Ela recebe esse nome porque ele parece muito com o que você veria, sei lá, num jogo de futebol. Você consegue comparar todas as alternativas, né? Porque é só você botar um time para jogar contra o outro. Mas não necessariamente vai ser transitivo. Não necessariamente porque um time, sei lá, o Grêmio ganha do Flamengo, significa e o Flamengo ganha do Palmeiras, que significa que o Grêmio vai ganhar do Palmeiras. Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Não sei se isso é razoável. Mas você pode estender isso para Pokémon, por exemplo. Você pode pensar ali no Pokémon de água, bate no Pokémon de fogo, que bate no Pokémon de planta, que bate no Pokémon de água. Pronto. Então, quando você consegue comparar todas as suas alternativas ali, e não necessariamente você tem a alternatividade mantida. Ou o melhor exemplo universal disso, né? Pedra, papel, tesoura. Isso é um exemplo de torneio, né? Quando você compara 2 a 2, você sempre escolhe um, você sempre tem um vencedor. Você sempre tem um vencedor e você consegue comparar todos eles. 2 a 2. Isso é importante, né? Porque isso vai ser relevante para a gente mais à frente. Se você tem as três coisas, se você está jogando com 3 pessoas e cada um joga uma coisa, então você não tem mais um vencedor, né? Você não sabe dizer, porque pedra bate tesoura, tesoura bate papel, papel bate em pedra. E aí você não sabe mais escolher quem que está ganhando.
Por isso a gente tem toda uma literatura envolvendo como você resolve torneios, né? Como você resolve esse tipo de relação intransitiva. Esse tipo de relação é muito interessante para a gente. A nossa justificativa para estudar isso, talvez a mais forte justificativa, para além de querer saber o resultado de futebol, né, ou brincar nessas coisas, porque os torneios são um tipo de relação que emerge do que a gente chama do paradoxo de Condorcet. O que é o paradoxo de Condorcet? O paradoxo de Condorcet é quando você tem diversas alternativas e o processo de escolha é o que a gente chama de votação majoritária aos pares. Ou seja, você junta lá um número N de pessoas e cada uma vai votar nessas alternativas. Ou seja, cada pessoa vai revelar uma preferência sobre as alternativas disponíveis. E, como muito possivelmente vai acontecer, as pessoas não vão concordar, né? E o que pode acontecer? Pode acontecer que você caia no caso desse exemplo, em que o indivíduo 1 aqui prefere X a Y a Z, o indivíduo 2 prefere Y a Z a X, e o indivíduo 3 prefere Z a X a Y. Qual o resultado disso? O resultado é que se você votar 2 a 2, você cai de novo no pedra, papel, tesoura. Que você tem 2 votos para X quando você compara X com Y, você tem 2 votos para Y quando você compara Y com Z, você tem 2 votos para Z quando você compara Z com X. Isso pode continuar acontecendo em diversos tipos de problemas, né, quando você vai emergir. Então, isso gera um problema que ele fala que seria o poder de agenda, né, que dependendo da ordem que você for votar, você pode alternar qual é a alternativa do vencedor. Nesse caso aqui, o poder de agenda é absoluto. Então, o Rodrigo Maia, aí, do exemplo, né, que vai escolher qual que é a agenda ou a ordem de votação, vai conseguir definir exatamente qual que é a alternativa vencedora. E isso, quando a gente agrega elas, né, quando a gente agrega isso aqui, isso vai dar origem a uma preferência que é completa, porque você sempre consegue comparar todas elas, porque você obriga os seus agentes a votar, né, mas é não transitivo. Então, isso aqui dá origem a um torneio. E essa aqui é uma justificativa forte, né, para a gente estudar esse tipo de relação. Então, são relações binárias completas e não necessariamente transitivas. O torneio a gente tem duas diferenças, tem torneio fraco e torneio forte, né? Aqui eu vou falar torneio para dizer o torneio fraco, né, ou, de modo geral, os dois, no caso. Torneio fraco é quando você pode ter indiferença entre duas alternativas, ou seja, você pode ter empate. Mas elas são completas, então você consegue comparar todas elas. Os torneios fortes são, tipo, a segunda etapa lá da Copa do Mundo, né, em que você não pode ter empate. Sempre tem que sair um vencedor ali da comparação de cada uma delas, né, da relação binária, então você não tem indiferença. Ela vai ser o que a gente vai chamar de antissimétrica, né? E a gente está interessado nessas duas coisas, nos dois tipos de torneio, a gente vai separar isso mais para frente. Então, beleza. O problema do torneio é que, como no exemplo do pedra, papel, tesoura, você não necessariamente tem um vencedor. Você pode ter lá a sua relação acontecendo, mas você não tem ninguém saindo vencedor desse torneio. Isso gera a emergência, né, dessa literatura de soluções de torneio, tentando descobrir e decidir qual vai ser o vencedor em cada tipo de conformidade aqui que a gente vai lidar. As soluções de torneio mais relevantes, né, que a gente vai trabalhar no nosso paper, com as quais a gente vai discutir no paper, vão ser essas duas, que é o uncovered set e o topside. O uncovered set é definido como você vai definir, né, uma relação adicional, né, uma relação sobre a relação que você já tem definida, que vai ser, estou dando esse nome aqui de, qual que é, esse triângulozinho deitado, e você vai definir para cada conjunto azão, você define essa relação conjunto azão, que se Y vai bater, X vai bater em X com relação a essa nova preferência, ou uncovered set, se X bater, o fato de Y bater em alguma alternativa implica que X bate nela também. Ou seja, X bate em todas as alternativas que Y também bate. Ok? Então, se Y bate em Z, isso implica que X bate em Z também. Então, não importa qual que é a relação direta entre X e Y. Ok? O que me importa é se o X bate em todo mundo em quem Y bate. Ok? E isso implica, então, se X for ao menos tão bom quanto todas as alternativas com relação às quais Y é ao menos tão bom quanto, então o X bate em Y com relação a essa nova preferência, né? Não sei se ela tem um nome específico, mas essa preferência do uncovered set. Nesse caso, então, o que ele está gerando? Essa preferência aqui, ela vai ser transitiva, ok? Mas ela não necessariamente vai ser completa. Então você acaba trocando, né, uma preferência que é completa, mas intransitiva, por uma preferência que é transitiva, mas potencialmente incompleta. E isso é interessante, por quê? Porque o maximal para esse tipo de preferência, para esse tipo de relação binária, ele sempre existe. Então, o elemento maximal desse conjunto azão com relação a essa nova preferência que a gente criou, vai ser o que a gente chama de uncovered set. É o conjunto não coberto, né? Então, o vencedor aqui vai ser aquele
que para cada uma das outras alternativas, né, ou ele bate em todas as alternativas que ele bate, ou pelo menos ele não recebe, né, ou pelo menos não tem ninguém que bata em todas as alternativas que ele bate. E isso é, para a gente, um covered set. E a outra alternativa de solução de torneio é o top cycle, que é dado por que para cada A contido em x, a gente vai chamar o top cycle de Azão como sendo o menor conjunto não vazio, B contido em Azão, tal que todo elemento x e y pertencente a B e Azão sem B, ou seja, para todo elemento x e para todo elemento que não está, para todo elemento x pertencente a B e para todo elemento y que pertence a A sem estar em B, a gente tem que x é melhor estritamente do que y. Então, x bate em y, né, neles, e isso vai ser para a gente o top cycle. Então, beleza. Então, são duas formas. Não necessariamente elas dão o mesmo resultado. Ela pode dar o mesmo resultado às vezes, em outras situações não. E esses são os dois tipos de soluções de torneio que a gente pode ter, né, para esse tipo de conjunto. É muito comum que o top cycle, por exemplo, ele pode ser, se você tiver um ciclo, todas as escolhas são cíclicas, né, você acaba escolhendo todo mundo. E a mesma coisa acontece aqui no uncovered set. No caso do pedra, papel, tesoura, tanto com relação a um quanto com relação ao outro, você acaba selecionando os dois. Beleza? Eu acho que eu estou indo muito devagar. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir falar de tudo, né? Então, beleza. Agora eu já falei de um monte de coisa aqui, vamos entrar no King Chicken, vamos discutir o que é isso, porque é esse nome que a gente colocou. O nome King Chicken vem desse paper do Maurer, né? Que é de 1980, e ele levanta a seguinte questão, né? Suponha que você tem um grupo ali de galinhas. Você tem um torneio entre galinhas, né? Digamos assim. Todas as galinhas batem uma ou na outra, né? Cada uma é mais forte, uma é melhor que a outra, etc. E ele coloca a possibilidade, vamos ver, para uma galinha se chamar de rei, ela precisa bater em cada outra galinha diretamente, ou ele tem que bater em cada outra galinha com um passo no caminho, ou seja, ou para cada outra galinha que tem ali no grupo de galinhas, eu não lembro qual é o nome, flock, né? Eu não lembro como é que é o nome em português do galinheiro, sei lá. Então, para cada outra galinha no galinheiro, ou essa galinha bate diretamente nela, ou ela bate numa galinha que bate diretamente nela. Ou seja, eu consigo... O rei vai ser aquele que consegue bater, ou o rei vai ser aquela galinha que consegue bater em qualquer outra galinha em até 2 passos. Ok? E ele faz a pergunta, então, se o rei é definido assim, quais condições esse grupo vai ter pelo menos um rei? E a resposta é bem simples, sempre. Você sempre vai ter um rei sobre essas condições. Ele mostra isso lá no paper, é um paper bem divertidinho e bem didático, assim, né? Que ele faz isso. Mas aí, não sei de onde é que veio a ideia, porque não foi eu que tive, mas aí a ideia foi de estender essa preferência. Vamos ver o que acontece, então, se a gente conseguir estender, se a gente colocar isso e pensar em mais passos, né? Se você colocar mais passos no meio do caminho, você tentar representar esse tipo de solução de torneio. Importante dizer que tanto o uncovered set e o top cycle já vinham sendo bastante trabalhados, né? Inclusive, a gente já sabe que esse exemplo do rei galinha aqui, quando você tem uma preferência antissimétrica, ou seja, quando você não tem um torneio forte, ou quando você não tem indiferenças entre duas alternativas diferentes, ele vai ser igual ao uncovered set, ok? Apesar da definição ser relativamente diferente, o maximal desse conjunto vai ser igual ao vencedor aqui do rei galinha, do King Chicken, né? Com 2 etapas. E o top cycle, ele vai funcionar basicamente quando a gente faz com o King Chicken para infinitas etapas, ou seja, vai ser quando você consegue bater em qualquer outro infinito, até infinitos, né, ou ilimitados passos. Ou seja, eu bato em alguém que bate, alguém que bate, alguém que bate, alguém que bate, alguém que bate em outra galinha. Então, em N passos, né, ou em passos ilimitados, o vencedor pelo top cycle é aquele que consegue bater em qualquer outro em um número ilimitado de passos, ok? Então, essas duas coisas já estão realizadas, isso já era conhecido, né? Isso não é uma novidade. O que não tinha era essa caracterização, né, como você tem, você já tinha para o uncovered set, para o top cycle, de quais são as correspondências de escolha que são definidas, né, por um processo de escolha assim, com um número arbitrário ali de passos, arbitrário qualquer um, né, de K, etc. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, acho que eu estou adicionando algumas coisas. Algumas coisas importantes, né, algumas questões de notação para a gente continuar discutindo. Primeiro, quando eu coloco uma preferência restrita à razão, eu estou dizendo que essa preferência intersecção, né, lembrando que a preferência é um conjunto, x por x, e aqui eu estou restringindo ele às alternativas restritas em razão. Então, isso aqui é a preferência restrita à razão, e eu vou usar essa notação aqui de x preferível n a y, x preferível restrito, eu não vou falar bem assim, né, mas eu vou chamar que x bate em y em n passos em razão,
quando eu tiver que para essa preferência restrita aqui, em razão, eu tiver que eu tenho uma sequência de alternativas que vai de x0 até xk, e k é menor do que n, ok? Tal que o x, que é a primeira alternativa, vai ser igual a x0, e o y vai ser igual a xk. O que isso está dizendo? Né? Em outras palavras, eu estou dizendo que o x bate em y em até n passos. Ok? Então, para essa preferência, eu estou estendendo essa preferência. Né? Para cada vez que eu aumento, eu adiciono mais um no n, eu coloco mais um passo ali para essa preferência. Então, a preferência aqui elevada a 2 vai ser o Kintikin, né? O Kintikin é essencialmente, né, o que é a preferência que ele trabalha, é essa extensão, né? Você bate na outra galinha diretamente, ou seja, em um passo, ou você bate nele em 2 passos, um intermediário ali. Então seria isso elevado a 2, né? Então o rei e galinha ali no nosso exemplo são os elementos, né, que pertencem ao máximo dessa relação aqui, de o máximo, né, em razão com relação a essa preferência até 2 passos. E isso aqui, então, vai ser o que a gente vai trabalhar. Né? A gente vai ver, se a gente for para um número qualquer, natural, né? N ou K, que a gente vai chamar aqui para frente, como é que a gente representa essas preferências. Né? Então, a gente tem aqui já, como eu tinha acabado de falar, né? Então, quando essa preferência é antissimétrica, o maximal do uncovered set, né? O uncovered set em si, vai ser igual ao máximo com relação à preferência ali em 2 passos. Então, eu usar o uncovered set, né, é a mesma coisa que eu usar o regalinha ali em preferências antissimétricas, ok? E o top cycle é dado pelo máximo, né? Quando eu tenho essa preferência com passos ilimitados. Então, eu considero que você pode bater em qualquer um outro em ilimitados passos. O nosso problema, então, é axiomatizar, assim como foi feito lá para a escolha racional, né? Axiomatizar essas correspondências de escolha, ou a solução de torneio, King-Chicken, né? Com K passos. E é isso que a gente já passa a fazer, né? E estudar cada um passo nesse processo, etc. Então, beleza, vamos lá. Eu já vou direto, então, para a representação. Como é que a gente fez isso? Né? Quais são os axiomas? Assim como você tem o alfa, beta e o gama lá, quais são os axiomas que a gente vai usar para representar isso? Quando a gente tem o alfa, beta ou o warp, para representar a escolha racional, transitiva e completa, como é que a gente representa a correspondência de escolha que surge ou que emerge de um processo do King-Chicken. Então a gente vai usar 4 axiomas, na verdade. Aqui são 3 e o terceiro e o quarto vai ser o gama que a gente tinha discutido lá antes. Então quais são eles? O primeiro deles é o Tournament Consistency. O que Tournament Consistency diz? É uma propriedade bem básica que você espera, né, que todos os torneios respeitem. Que é de que se você tem 2 conjuntos, A e Bzão, e eles são tais, óbvio, a união deles pertence às possibilidades, né, de escolha ali, é um problema de escolha, e eles são tais que todo elemento, para todo x pertencente a A e y pertencente a B, quando é confrontado na escolha individual entre os dois, né, na escolha binária ali entre os dois, eu sempre escolho x. Ou seja, nesse conjunto A união com B, toda vez que eu tenho que escolher entre 2 alternativas, uma em A e outra em B, eu sempre escolho a alternativa de A. É a mesma coisa você dizer que você tem a primeira divisão do futebol, você tem a segunda divisão, e todos os times da primeira divisão batem no time da segunda divisão. Então, o Tournament Consistency é dizer que, bom, se todos os times da primeira divisão batem nos times da segunda divisão, quando eu fizer o campeonato, quando eu tirar a correspondência de escolha, né, o vencedor tem que estar na primeira divisão, ok? Ou os vencedores têm que estar na primeira divisão. Se os caras da segunda divisão apanham de todo mundo na primeira divisão, não tem como vencedor vir dele. Beleza? Então, isso aqui é uma consistência que a gente impõe aqui ao torneio. A segunda alternativa aqui é o K mais 1 bounded beta. Isso aqui é a cara que a gente vai dar, né? Que esse K aqui que eu estou falando é o K que vai vir lá dos passos do King-Chicken, ok? Então, é o K que vai vir de quando a gente vai estendendo esse processo de decisão. Então, o K mais 1 bounded beta aqui é dado por, então, se A pertence ao ômega x é tal que A tem menos do que, é menor do que K mais 1, ou seja, ele tem menos do que K mais 1 elementos, a cardinalidade dele, né, é menor do que K mais 1, então ele tem menos de K mais 1 elementos. B é um conjunto aqui contido em A. B também é uma possibilidade de escolha, né? X pertence a B e B intersecção com os conjuntos escolhidos de A é diferente de vazio, então o X pertence ao C de razão. Isso aqui é o beta limitado, né? Restrito. É aquele beta que a gente tinha discutido, né? Quando você tem uma alternativa disponível. Quando tem uma alternativa Y está disponível, eu escolho X, então se a outra alternativa Y for escolhida em outro conjunto, eu tenho que escolher X também. Só que eu estou usando esse beta agora restrito a conjuntos que são menores, que tem menos de K mais um elemento. Então, eu estou restringindo a aplicação do beta ali. Então, ele é mais fraco, né? Obviamente.
E o terceiro axioma aqui é o Bounded Negative Finitarianis. Que vai ser então para quê? Vai ser para qualquer problema de escolha azão pertencente a ômega x, se x e y pertencem a azão, e x e y pertencente a azão, se x não pertence a C de B, para todo conjunto B de A em que tem y, que contém y, e a cardinalidade de B é menor do que k mais 1, então x não pertence a C de azão. O que isso basicamente está querendo dizer? Se a disponibilidade de y inibe a escolha de A em todos os conjuntos com até k mais 1 elementos, então o x não pode ser escolhido no conjunto grande, né? Ou seja, o x não pode ser escolhido no conjunto maior aqui, que é o A. Então aqui a gente está impondo a restrição sobre o k mais 1. É interessante a gente pensar um pouco aqui o que isso significa em cada caso, em alguns casos típicos. Por exemplo, se o Bounded Negative Finitarianis, o k aqui é 0, ou seja, eu estou falando do 1 Bounded Negative Finitarianis, eu estou falando de conjuntos de um elemento só, né? Bom, mas todo conjunto, né, toda alternativa tem que ser escolhida quando só ela for disponível, né, quando ela for a única alternativa disponível. Ou seja, quando B for menor ou igual a 1, que é o que eu estou dizendo, quando uma alternativa tem que ser, obviamente, toda alternativa tem que ser escolhida quando ela é a única disponível, então esse Bounded Negative Finitarianis não está dizendo nada. Ou seja, ele não tem consequência, né, ele não tem impacto nenhum na minha escolha. Mas fora isso, a partir de 2, né, ele vai se tornando mais fraco à medida que eu vou aumentando esse K. Por quê? Porque eu estou colocando mais restrições para que ele possa se aplicar. Por exemplo, quando o bounded negative, o K é igual a 1, então eu tenho two bounded negative finitarianis, se não tem nenhuma alternativa, ou seja, se x, se não tem nenhuma, eu estou falando aqui da aplicação, né, só com duas alternativas aqui. Então, se não tem nenhum y, né, se tem algum y para o qual que x não é escolhido quando eu comparo x com y, ou seja, se eu não escolho x de xy, então o y já não pode pertencer ao C de azão, ok? Então, se tem algum elemento, se eu não sou escolhido em todos os elementos conjuntos individuais ou conjuntos binários, eu não posso ser escolhido no conjunto maior. Então ele é muito forte nesse momento. Mas à medida que o Bounded Negative Finitarianis vai crescendo, ele vai ficando mais fraco, porque eu exijo, né, mais coisas para que esse axioma se aplique, ok? A gente vai discutir, vai ver isso mais para frente. Então, beleza. E a outra coisa o quarto axioma é o gama, que é meio que ele vai no sentido contrário do Negative Finitarianis. O Negative Finitarianis, né, estava meio que dizendo que se você não pertence aos conjuntos pequenos, se você não é escolhido nos conjuntos pequenos, você não pode ser escolhido nos conjuntos grandes. O gama, que ele faz o contrário, né? Se você for escolhido nos conjuntos pequenos, então você tem que ser escolhido nos conjuntos grandes. Eles, de certa forma, se complementam, né? Então, beleza. Isso aqui vai dar para a gente o nosso teorema. Então, se eu tenho uma correspondência de escolha que satisfaz esses 4 teoremas, o Tournament Consistence, o K mais 1 Bounded Beta, o K mais 1 Bounded Negative Finitarianis e o gama, então eu tenho que ela vai admitir uma representação por King-Chicken generalizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma relação binária completa, que é essa aqui que eu estou chamando, né? Tal que os conjuntos, os elementos vencedores dessa correspondência de escolha são aqueles que maximizam essa preferência aqui, né? Ou seja, maximizam essa preferência, eu vou chamar ela de King-Chicken ali, em K passos, ok? Então eu estou dizendo que os elementos vencedores são os que batem qualquer outro elemento desse conjunto em até K passos, ok? Então isso caracteriza essa solução King-Chicken de torneio, digamos assim. E agora a gente sabe exatamente qual é a cara das correspondências de escolha que emergem de um processo desse de solução de torneios. Beleza? Perdão, gente, o WhatsApp fica... As pessoas que mandam mensagem ficam fazendo barulho aqui, eu acho que é aqui no seminário. Então, beleza. Então, o segundo é o Binary Choice. Tá. Então, vamos ver aqui os casos específicos, né? Vamos ver aqui os casos de interesse que a gente vai ter para os diversos valores de K. Eu já falei aqui de quando K é igual a 0, ou K é igual a 1. Não falei rapidinho de K é igual a 0, vamos ver quando K é igual a 1. Então, eu estou falando aqui do 2 Bounded Beta, que são esses dois axiomas, né? São os que variam quando K varia. Então, eles são meio que o cerne ali do que a gente está discutindo. Então, quando eu estou falando de 2 Bounded Beta, o que acontece? Vou voltar aqui. Eu estou falando aqui de que, vamos lá, se x é escolhido para todo conjunto de até 2 elementos, ou seja, todo conjunto binário, e para todo B contido em razão, se x pertence ao C de B, ou seja, se x é escolhido no conjunto contido nesse conjunto de 2 elementos,
e algum outro elemento que é escolhido junto com ele, mas já acabou aqui, porque não tem outro conjunto, né? Porque ou eu tenho que B é igual a A, beleza? Por quê? Porque eu estou falando de conjunto de dois elementos. Então, ou B é igual a A, ou B está contido distintamente em A. Se B está contido distintamente em A e A tem dois elementos, e X pertence a B, né, obviamente, então o conjunto é X mesmo. Então, X sempre vai ser escolhido com X, né? Então, isso aqui não está dizendo mais nada, né? Esse bounded beta aqui, obviamente, não tem nenhuma outra alternativa que pode ser escolhida em A e pertence em B, que não o próprio X. Então, eu estou falando, se X pertence ao C de A, então X pertence ao C de A. Não está dizendo nada. Mas, como eu tinha dito, o bounded negative fairness ele fica mais forte. Então, agora o bounded negative fairness está me dizendo que se uma alternativa não é escolhida em algum dos conjuntos binários, digamos que A tenha 10 elementos, né? Mas se o X não for escolhido na comparação com cada um dos outros 9 elementos, o X não pode ser escolhido em A. Então, ele fica muito forte, né? Então, se eu pego esses dois, o bounded negative fairness fica muito forte, inclusive ele implica o tournament consistency, porque aqui eu estou falando de ser escolhido 2 a 2, né? Então é o que eu estava falando aqui. Eu estou falando aqui que o vencedor ele vai ter que bater em cada uma das outras alternativas individualmente. Os vencedores, né? Vai ter que bater em cada uma das outras alternativas individualmente. E nesse caso aqui do tournament consistency, eu estou dizendo uma coisa similar, né? O conjunto vencedor, o vencedor vai estar no conjunto em que todos os elementos desse conjunto batem em todos os elementos do outro conjunto. Então ele trivializa, né? Ele não faz mais, não adiciona mais nada. A gente pode tirar ele. Então a gente tira tanto o 2 bounded beta quanto o tournament consistency, e o teorema se resume ao que seria o one-step king chicken aqui, que é que se você tiver que a correspondência escolha de C satisfaz o gama e o two-bounded negative internos, se somente existe uma relação binária completa, essa preferência aqui, tal que o C de azão é o máximo, né, dos elementos de azão com relação a essa preferência completa, mas não necessariamente transitiva. Esse resultado aqui é conhecido, né? Esse resultado é antigo, ele está lá naquele paper do Amartya Sen, né? Que ele propôs, inclusive, o alfa e o beta. Então, ele já tem esse resultado lá. Só que ele faz esse resultado com o alfa e o gama. É por isso que eles estão ali, inclusive, né? Deixa eu botar lá. Com o alfa e o gama, você chega ao mesmo resultado. E a gente pode mostrar que eles são equivalentes, né? De modo geral, o alfa que a gente está usando aqui, ele é mais forte do que o 2 bounded negative internos. Mas quando a gente adiciona o gama, aí as duas coisas juntas ficam equivalentes, ok? Então a gente chegou ali, nesse aqui a gente chega já no resultado que já era conhecido, né? A gente só chega nele de outra forma. Esse é o One Step King Chicken. Aí a gente pode partir aqui do King Chicken por 2 passos, e aí a gente vai falar aqui primeiro do Transitive Core. Transitive Core é um outro tipo de solução de torneio. Essa aqui foi proposta mais recentemente, né? As outras são lá da década de 60 e 70. Essa que foi proposta agora pelo Nishimura, em 2018. Eu não sei nem se esse aqui é o certo, porque eu não sei se esse é o paper, acho que esse é o paper que foi publicado já, porque tinha um working paper lá também, não sei se o ano está certo aqui. Então, só que o objetivo dele, quando ele propõe o Transitive Core, não é completar, né? Ele não é aumentar as exações. Você tem uma relação completa, mas não transitiva, só que você não está interessado exatamente na não transitividade. O que você está interessado é que você acha que o cara que estava fazendo a escolha, ele cometeu erros de escolha, né? Pois, sei lá, sem querer, um dia ele foi no mercado, ele queria pegar o Todd e ele pegou Nescau sem querer. Esse é difícil de errar, mas digamos que seja isso, né? E aí você viu uma não transitividade, potencialmente, mas era pelo erro da decisão do cara. Então, o que ele quer fazer? Ele quer limpar, né, esses dados, né, essa informação sobre as escolhas, excluindo o core. E a solução dele é parecida com por isso que ele chama do core, né, o centro ali da decisão. A solução dele é parecida com o uncovered set. Só que o uncovered set, ele falava que o X bate em Y no uncovered set se o X bater em todo mundo que o Y bate. Aqui ele exige isso. Então, o X bate com relação ao transitive core em Y. Se somente C, todo cara que Y bate em Z implica que X bate em Z, ou seja, X bate em todos os elementos que Y também bate, mas ele exige o outro lado também, que todos os caras que batem em X têm que bater em Z também. Então a relação dele, que ele tira aqui, é mais estrita, né? Ele exige mais coisa. Mas o que acontece? O que acontece quando eu imponho uma antissimetria, de novo, as duas coisas ficam iguais, beleza? Então essas duas coisas são iguais quando eu coloco essa antissimetria. E como eu tinha falado, com antissimetria também, isso aqui se torna igual ao King Chicken, com 2 passos, né?
Então, é esse resultado que a gente chega. Então, quando a gente tem antissimetria, ou seja, se essa preferência é uma relação completa e antissimétrica, então, para toda razão, para decidir ômega x, a gente vai ter que o maximal, o elemento maximal aqui, que esse aqui vai ser o transitive core, o maximal do transitive core, vai ser igual ao maximal lá do one covered set, né, em si, esse aqui é o one covered set, que vai ser igual ao king chicken com 2 passos, beleza? Então a gente encontra que essas 3 coisas são a mesma coisa, né? A gente está falando da mesma coisa quando a gente adiciona antissimetria. Isso é legal, porque isso significa agora que o nosso teorema aqui, na hora que a gente adiciona essa nova propriedade aqui, que é o resoluteness, que é basicamente a cara na correspondência de escolha da antissimetria, ou seja, sempre que eu tiver 2 opções só, eu vou ter que escolher uma, ou seja, o vencedor das disputas binárias é sempre unitário, né? Só sempre tem um vencedor quando eu confronto um contra o outro, que vai me impor a antissimetria, porque agora eu não posso ter indiferença entre alternativas diferentes. Então eu vou ter, eu adiciono aqui o resoluteness, e agora eu passo o tournament consistency, o gamma, o trace bounded beta, né? Porque o k é igual a 2, o trace bounded negative finiteness, e agora eu volto no meu teorema, né? Então eu consigo mostrar, né, que se a escolha, existe uma correspondência de escolha, né? Se a correspondência de escolha satisfaz essas 4, 5 propriedades, então existe uma relação completa antissimétrica, que para todo problema de escolha e razão, ela vai ser igual, né? A correspondência de escolha vai ser igual ao elemento máximo, né? Aqui com relação ao king chicken de 2 etapas, que vai ser igual ao covered set, vai ser igual ao transitive core. Esses 2 resultados também já eram conhecidos, né? Só que ele tinha outra cara. Eu não trouxe aqui a axiomatização dos caras. O transitive core foi axiomatizado pelo próprio Nishimura, nesse mesmo paper, eu acho. O transitive core foi axiomatizado pelo próprio Nishimura, e o uncovered set foi axiomatizado pelo Lombardi, eu acho, em 2008, que é um outro autor. Ele está aqui, Lombardi, 2008. Então, esse resultado já é conhecido, só que agora a gente conseguiu incorporar ele, né, no nosso framework aqui, variando de um para o outro e adicionando, obviamente, a antissimetria. Então, beleza. E aí, quando a gente faz isso, né, é fácil mostrar que os nossos axiomas que a gente usa aqui são equivalentes aos axiomas dele, que ele usa lá nos trabalhos deles, né, em cada um dos 2 trabalhos deles. Então, óbvio que a gente está falando a mesma coisa, né, isso que é o ponto. Né? Então, óbvio, se a gente chega no mesmo resultado, a gente tinha que sair. Os nossos axiomas tinham que ser equivalentes. Então, vamos participar e ir lá para o último caso limítrofe, né, que vai ser com o K ilimitado. O que vai ser o K ilimitado? Então, a gente precisa primeiro transformar os axiomas, porque aquela cara daquele axioma que a gente tinha, o bounded beta e o bounded negative finitarius, não funciona bem quando o K é ilimitado, né? Não faz muito sentido. Vou falar infinito mais um bounded beta. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Só que a gente formaliza de uma forma diferente. Primeiro, então, se o A pertence a ômega x, é tal que, para todo conjunto com A, cardinalidade A menor que infinito, ou seja, para todo conjunto finito, Azão, e B contido a Azão, se X pertence ao C de B, e B intersecção com C de A é diferente de vazio, então X pertence a C de Azão. Essa é a ideia do beta lá, de novo, né? Só que o beta, ele vale para todo mundo. Aqui eu estou fazendo beta valendo para os conjuntos finitos. Mas a ideia é aquela mesma, né? Se eu escolho o Y quando o X está disponível, eu tenho que escolher X quando o Y estiver disponível, sendo escolhido, né? Essa é a ideia, mais ou menos. Então, beleza. E o último aqui é o negative finitariness, né? Que vai ser o bounded negative finitariness, só que agora, né, de novo, levado para quando K é ilimitado. Que vai ser, então, para qualquer problema de escolha, a razão pertence a ômega x, se x e y pertence a razão, se x não pertence a C de B, para todo subconjunto finito de B, de razão, com y pertence a B, então x não pode pertencer ao C de razão. Ou seja, se o y não é escolhido, se a presença de y inibe a escolha de x em todos os conjuntos finitos de razão, então x não pode ser escolhido no razão. Ok? Então, a mesma ideia, né? A gente só está levando ela aqui para o caso limite dela. E bora lá, então com K ilimitado, o que a gente chega? Como é que qual é a cara do nosso teorema? É a mesma coisa, né? Só que a gente fala do tournament consistency, gamma, finite beta, negative internas. Então a gente tem essa relação binária completa, tal que a correspondência de escolha é a solução, né? O máximo aqui, em razão dessa relação binária, né? Estendida ad infinito. Ou seja, são todos aqueles elementos que conseguem bater em qualquer outro elemento do conjunto em ilimitados passos, né? Ok? Então ele consegue bater em qualquer outro N passos, sei lá, arbitrariamente grande, N arbitrariamente grande.
E esse resultado, de novo, ele também é obtido lá no Ehlers e Prumont, que axiomatizou o top cycle, né? Lembrando que isso aqui é o top cycle, né? Que a gente tinha falado lá antes. Só que ele não fez esse resultado, então, para conjuntos arbitrariamente grandes. O resultado dele é para conjuntos finitos, né? Xão finito. Então, o nosso ele vai, ao adicionar o negative finitariness aqui, a gente transforma esse resultado dele, que vale para conjuntos finitos, num resultado para conjuntos arbitrariamente grandes, potencialmente infinitos. Né? Então, a gente traz a equivalência, né? De novo, a mesma coisa. E quando a gente remove o negative finitariness, a gente tem equivalência de axiomas. Né? Então, aí, quando a gente tirou o negative finitariness, a gente está com o mesmo teorema deles, de representação. Beleza? Bom, então era isso. Né? Então, esse é o ponto. Vocês viram aqui várias coisas que a gente está fazendo, basicamente. A gente criou essa nova forma de você representar a decisão, né, uma solução de torneio aqui, axiomatizou quais as correspondências que emergem dela, e por mais que elas tivessem, todas as soluções individualmente, elas tivessem sido já propostas, né, eram problemas já resolvidos, a gente conseguiu juntar todos esses teoremas de representação em uma coisa que é contínua, né, que a gente consegue estender, botar de um lado lá o negócio do 100, botar aqui no convert set, lá no outro extremo botar o top cycle e mostrar eles como sendo uma contínua, né, desses mesmos axiomas que vão se modificando à medida que você vai aumentando o K. E tem essa mesma ideia. Né? A ideia é essa que a gente tem também, é que o bounded beta vai se tornando mais forte à medida que você aumenta ele, e o bounded negative interno vai se tornando mais fraco, mas ele nunca se torna irrelevante, né? À medida que você vai reduzindo. Beleza? Então, acho que essa é a principal contribuição do trabalho, né? E o segundo é a de estender o top cycle para conjuntos arbitrários. Então, acho que é isso, Gil. Se quiser adicionar alguma coisa aí, pode falar. E se quem quiser fazer perguntas, também. Pode, inclusive, se quiser fazer pergunta, pode soltar o áudio aí, que não tem problema. Bom, eu tenho uma pergunta. Vocês disseram que para o caso do Lombardi e do Nishimura se encaixar no paradigma de vocês, vocês precisam adicionar o axioma de antitransitividade. Eu queria perguntar, esse axioma de antitransitividade, como é que ele é tratado na literatura? Você tem questionamentos empíricos, tipo, de experimentos comportamentais, a respeito especificamente da antitransitividade? Tá. E, Não é, desculpa, não é a antissimetria, né? Isso, antissimetria, perdão. Isso. E antissimetria é a propriedade da relação binária. Né? Aqui, o axioma que dá para a gente antissimetria é esse resoluteness aqui, que é aquele que diz, né, que a cada dois eu tenho que escolher só um. Então, eu sempre tiro só um dos conjuntos binários. E assim, ele é comum porque o que acontece com ele? O que o resoluteness faz é transformar um torneio fraco, que pode ter vários vencedores, em um torneio, que pode, vários vencedores, né, que pode ter indiferença, ou pode ter empate, em um torneio forte, né, que você não pode ter empate. Então, assim, trazer esses axiomas para a escolha individual é complicado. Primeiro porque, óbvio, não deu para testar a maior parte deles aqui, porque você não tem, porque a gente propôs, a gente nem publicou o artigo ainda, né, então ninguém tentou testar isso. E assim, eu não sei como é que você faz para testar o resoluteness, né? Então, eu acho que ele vai se aplicar em alguns casos, faz sentido você falar dele, em outros não, né? Depende do que você está falando. O que ele impõe ali é que você sempre vai ter um vencedor só. Então, você sempre, quando você comparar dois, você vai tirar um ali. E sei lá, isso não faz sentido quando a gente fala de comer pizza ou hambúrguer, né? Porque você às vezes escolhe um, às vezes você escolhe outro. Mas às vezes você faz sentido quando você fala do pedra, papel, tesouro, quando você fala de jogo de futebol, quando você fala de N outros casos, né? Onde esse resoluteness pode sim ser valer, né? Então, o resoluteness nem é um argumento tão forte assim, só que depende muito, é muito específico, né? Ninguém espera que ele valha para todos os correspondentes de escolha, né? Ou para todo o processo de escolha ali, que a pessoa pode fazer. Acho que é mais ou menos essa ideia. Mais alguma pergunta, comentário? Não, o pessoal de decisão aí, o Sebastião, o Túlio, não quer falar nada? Bom, então acho que é isso, né? Tá, obrigado, então, pessoal. por aqui.
o webinário Beleza. de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Matheus, pela fantástica contribuição e exposição Valeu, da obrigado. contribuição. Obrigado pela oportunidade aí. E se quiser, se Obrigado, alguém quiser professor Gil, comentar depois, também. também pode mandar e-mail, qualquer coisa assim. Tá certo. Beleza. Obrigado, Daisy e Oi? Luciano, pela organização do seminário e por todos e pela presença de todos. Pessoal, só Boa vou reforçar o agradecimento ao Matheus, ao professor Gil e ao Caio, né, por ter feito esse meio de campo, e também a todos que participaram. Eu coloquei o link para certificação, se vocês puderem acessar e colocar os dados de vocês, antes de eu encerrar aqui. E já aproveito para convidar para o próximo webinário, que será no dia 20, que será a Maria Luísa, da Ambiental, que vai fazer a apresentação. Para quem também tiver interesse em apresentar os trabalhos, né, o link já foi repassado para vocês acessarem, colocarem os dados, que a gente vai tentar manter esse webinário por tempo indeterminado, tá bom? Muito obrigada. Gente, parabéns pela iniciativa aí, que eu estou há bastante tempo aqui no departamento e acho que chegou a ter lá no passado, mas tem tempo já que não tinha. Mais ou menos os webinários eram bem esporádicos, assim, caso a caso, alguém tentava buscar ali, pelo menos dos alunos, né? Eu não lembro de ter visto isso faz um tempo já. Então, beleza, Legal. valeu, gente. Obrigado. O Luciano pediu para parabenizar, também agradecer, ele teve que sair um pouquinho antes, tá bom? Obrigada a todos. O professor Bernardo estava aí também. Obrigada. Tchau. Daisy, Valeu, Daisy, você falou que ia colocar o link, aonde que você colocou? No chat. Tá aí? Ué, não apareceu para mim. Não? Não. Eu vou colocar de novo, então. Foi? Alguém recebeu o link aí? Eu não recebi. Eu recebi, tá ali. Tá ali? Que estranho. Bom, depois você me passa, então, pelo WhatsApp. Por algum motivo eu não tô vendo. Tá bom. Os demais estão vendo? Alguém pode confirmar se tá... O Matheus conseguiu. Eu consegui abrir aqui.